Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã abençoada de sexta-feira. Estamos chegando ao final de mais uma semana pela bondade de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, e nós damos toda a honra e toda a glória a Deus por essa graça que Ele nos concede. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado os nossos, aqueles que nos ofendem, em nome de Jesus. E nós pedimos, Pai, perdoa também todas as nossas transgressões e fraquezas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É uma alegria, como sempre, estar aqui com você. Eu espero que você esteja bem. Eu quero compartilhar então com você Gálatas capítulo 3. Como eu disse, essa carta ela tem um caráter de uma carta que foi enviada com urgência para essas igrejas da Galácia, por tudo que estava acontecendo, pela invasão de falsos mestres, falsos profetas, ensinando um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo, querendo impor para a igreja tradições como aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador deveriam se circuncidar, deveriam guardar o sábado, impondo uma série de tradições judaizantes. Então aqui Paulo ele começa no seu capítulo 3 dessa epístola, capítulo 3 para nós, claro, a carta original não tinha capítulo nem versículo, dizendo assim, ó Gálatas insensatos. Pastor, o que é insensato? Entenda, insensato não é como alguns pensam, alguém com falta de inteligência. Não é falta de inteligência, é falta de obediência. É o contrário. Assim como a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então não é falta de inteligência, é falta de obediência. Ele então diz: quem vos fascinou a vós outros? Fascinou é quem está iludindo vocês com falsas promessas, com esse evangelho aí deturpado, esse evangelho que exalta as coisas do mundo, as coisas materiais. Ele então diz: ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Exposto porque Paulo pregou para eles este evangelho, apresentou para eles este verdadeiro evangelho. E agora eles estavam se deixando iludir ou fascinar com outro evangelho que não era esse evangelho que Paulo havia ensinado, havia pregado para eles, por causa dessa invasão na igreja de falsos mestres que estava acontecendo. E aí no versículo 2, então, ele diz: quero apenas saber isso, de vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amados, ele diz assim, olha, quando vocês receberam o Espírito Santo, porque lembre que o Espírito Santo é um divisor de águas na vida de um cristão. Não é? Então, quando ele recebe o Espírito, quando vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam pelo quê? Pela fé salvadora ou foi pelo cumprimento da lei? Porque nós precisamos lembrar que o Antigo Testamento e esses judaizantes, eles queriam impor regras, como se essas regras fossem salvar, trazer salvação, né? Aperfeiçoar aqueles que creram em Jesus Cristo. Ele então continua dizendo: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, por que começado no Espírito? Porque eles receberam o Espírito não pelo cumprimento da lei, não pelo cumprimento das leis mosaicas, mas pela fé em Jesus Cristo. Então ele está dizendo: vocês sois assim insensatos, ou seja, a desobediência de vocês está nesse ponto que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Amados, não tem nada que nós façamos na nossa carne, sabe? Rituais, tradições que vão fazer com que nós sejamos mais santos. Nada disso. Amém? Nós vamos ser santos em obedecer a palavra de Deus, não impor regras, como, por exemplo, a circuncisão, guardar o sábado. Vamos trazer para os dias de hoje. Ah, eu vou ser mais santo se eu usar tal roupa. Eu vou ser mais santo se eu usar o cabelo dessa forma. Entenda uma coisa: a pessoa usa como ela achar melhor. Agora, isso não faz a pessoa ser mais santa. Amém? A pessoa quer usar a roupa assim, assado, amém? Desde que não seja uma roupa fora, né? De um padrão, né? Não seja uma roupa lá dentro da igreja, por exemplo, sensual, né? É, não é a roupa que vai tornar a pessoa mais santa. Vamos usar um exemplo mais claro. A mulher tem que usar saia, não pode usar calça.
Amados, isso não torna a mulher mais santa. Amém? Não torna. Mas quer usar só saia? Usa só saia, tá bom? Ah, não quer usar batom? Não usa batom, não tem problema. Mas isso não vai fazer de você mais santa do que as outras que usam. Entenda nada. O texto é claro aqui. Amados, é tão fácil de entender e discernir essas coisas na palavra de Deus. E ela então mostra ainda no versículo 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, ou seja, tantas coisas vocês padeceram, se na verdade foram em vão, ou seja, vocês padeceram em vão tudo isso aí, ter aceitado Jesus, tendo sido muitas vezes excluídos e tantas consequências que aconteciam com aqueles cristãos e com aqueles judeus cristãos de fato, né? Então ele continua dizendo: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele aqui, mais uma vez, ele reforça que todos nós recebemos o Espírito pela pregação da fé, porque nós cremos na mensagem. Não foi pelas obras da lei. Não foi porque nós merecemos, porque nós cumprimos, porque nós fizemos, porque senão, então, Deus estaria devendo para nós alguma coisa. Eu seria merecedor, amém? Assim como alguém que trabalha é merecedor do seu trabalho, né? Do salário, melhor dizendo, tá? Paulo fala sobre isso também. Então, Paulo aqui ele está advertindo sobre como que foi tão fácil enganá-los. Por que houve tanta facilidade? Como se a natureza humana, a nossa natureza, pudesse aperfeiçoar a salvação de alguma maneira. Por meio de tradições, por exemplo, judaicas ou judaizantes, né? Como era o problema. E ele continua então dando um exemplo aqui, falando, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão é o nosso exemplo. Abraão ele foi justificado, e nós sabemos o que é justificado, é ser liberado de toda e qualquer culpa de acusação por transgressão da lei. Ele diz aqui, Abraão, ele foi justificado porque ele creu em Deus, porque quando Deus lá em Gênesis capítulo 12 disse, sai da tua casa e da tua parentela, Abraão creu. Ele creu e ele obedeceu. Amém? Então, ele era sensato, não era insensato. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, os filhos de Abraão verdadeiros são os da fé, não são os da carne. Porque Abraão, ele creu em Deus. Amém? Ele não creu em tradições, em regras, mas ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Amém? Ele não creu em tradições e regras de homens, né? Então, nós somos filhos de Abraão, porque assim como Abraão teve fé, nós também temos fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha que interessante, ou seja, ela pré-anunciou, que é exatamente o que diz aqui, ela pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Por quê? Porque nós, os gentios, iríamos pela fé receber a justificação por meio da fé em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo. Amém? Versículo 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha que interessante isso, que bênção. Os da fé. Se você é da fé, você também é filho de Abraão pela fé, e você é a teu respeito que foi profetizado que todos os povos da terra seriam abençoados, você faz parte, eu faço parte desse povo, e diz aqui ainda que de modo que os da fé, versículo 9, são abençoados com o crente Abraão. Então as promessas de Abraão são para nós também. Amém? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então aqueles que creem na lei e não na fé, se movem pela lei, por aquelas tradições, por aqueles costumes e não pela fé em Jesus Cristo, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, que é aquilo que nós sempre falamos. Aquele que transgride um mandamento de toda a lei, transgride toda a lei. Então ele se torna maldito. Então ele diz aqui, ó, maldito todo aquele que não permanecer em todas, não é em algumas, em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então aqui é muito importante, porque ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, mas será justificado pela fé em Jesus Cristo.
Importante, amados, muita gente prega esse texto, justo viverá pela fé, fora de contexto. O justo viverá pela fé, fala da fé da salvação, de viver da vida que por meio da fé que vem e que nos dá salvação, vida eterna, é disso que esse texto está falando. O justo viverá pela fé, está falando de salvação, amém? Não está dizendo que o justo vai viver pela fé para conquistar as coisas desse mundo, não é disso que esse texto está falando. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então esse é o padrão da lei. A lei eu tenho que observar e seguir todos, e aí eu vou viver por todos. Agora, se eu quebrar algum, eu sou maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, Cristo nos resgatou dessa maldição, porque ninguém consegue cumprir todos os mandamentos da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção, isso está escrito em Levíticos, amém? Levíticos, desculpe, eu não separei o texto aqui, não lembro se é 17, 11, 17, alguma coisa assim. Foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós recebemos pela fé o Espírito prometido, não pelas obras da lei, não pela roupa que eu uso, não se eu uso o cabelo assim assado, se eu uso saia, eu uso calça, se eu faço isso ou faço aquilo no sentido de tradições. Não, isso não melhora ninguém, isso não aperfeiçoa ninguém. O que aperfeiçoa é andar na palavra de Deus em santidade, amém? Os princípios éticos, morais da palavra de Deus, servir ao Senhor de todo o coração, em obediência, em amor, amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Te agradecer pelo Espírito Santo que o Senhor nos dá, pelo Espírito que o Senhor nos dá por meio da fé. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um aqui nesse dia, cada família aqui representada. Abençoe as suas casas com proteção, com saúde, em nome de Jesus, com paz, com reconciliação, com amor, com prosperidade em todas as áreas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os casais, os filhos. Abençoa, Senhor, os viúvos, as viúvas, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os solteiros, as solteiras. Nós pedimos a tua proteção, livra de todo homem mau, todo homem perverso, livra de toda bala perdida, de todo homem, Senhor, todo ladrão, todo assaltante, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coloca teus anjos indo à frente, guardando e protegendo, desfazendo toda armadilha e toda cilada, e abençoa os teus filhos nesse dia, o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, que você tenha uma ótima sexta-feira. Deus te abençoe muito. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. E lembrando você que domingo, 19 horas, nós temos o culto de adoração e você é o nosso convidado. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, um forte abraço, ou melhor, um bom dia, um forte abraço.